Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde aos catarinenses. Sob a proteção de Deus, eu declaro a presente sessão aberta. Convido o deputado Ismael dos Santos, secretário ad hoc, que proceda à leitura das duas atas anteriores, das duas sessões anteriores. Por favor, deputado. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas e todos que nos acompanham neste 7/7/2021. Ata da 60ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de julho de 2021. Na presidência, deputados Mauro Nadal, Nilson Berralanda, secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Laércio Schuster e Kennedy Nunes. Às 14 horas do dia 6 do mês de julho do ano de 2021, nessa cidade, Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, seu segundo vice-presidente, para proceder à leitura das atas sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra dos senhores deputados Jessé Lopes e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente, não houve uso do horário destinado aos partidos políticos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Em aberta a sessão, o senhor presidente atentou no próximo horário, hora do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 67/2021, bem como a Comissão de Finanças e Tributação também apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 27/2021. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 123/2021, com emendas aditivas e modificativas. Ex office foi aprovada em turno único a admissibilidade da proposta de emenda constitucional número 5/2021. Foram aprovados os pedidos de informação número 492 a 498 e as moções número 498 a 511/2021 e os requerimentos números 1148 e 1170/2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu o requerimento número 1147 e 1159 a 1169/2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1467 a 1469, 1471 a 1501 e 1505/2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Neudi Sareta. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 33 minutos para constar o segundo secretário lavrou a presente ata. Faço leitura também, senhor presidente, da ata da 14ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de julho de 2021. Na presença do deputado Mauro Nadal, secretaria do deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Laércio Schuster, às 16 horas e 33 minutos, do dia 30 do mês de julho do ano 2021, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei número 123/2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes, Coronel Mocelin, doutor Vicente Caro Preso e Felipe Estevão. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental, para constar o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, se me permite apenas pela ordem, senhor presidente, registrar com muita satisfação a presença nessa casa da comitiva vinda de Laguna, capitaneada pelo nosso amigo vereador Jaliel. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, dou as duas atas por aprovadas. Solicito que a assessoria que proceda à distribuição de expediente. E entraremos em breves comunicações imediatamente. E temos o deputado Sargento Lima, que está inscrito como primeiro deputado do dia. Vossa Excelência terá 10 minutos. Mas eu também queria aproveitar e cumprimentar aqui a vereador Seco, de município de Itaiópolis, Antônio Carlos, que também está presente aqui no plenário, bem como também seu pai, o Erivaldo. Sejam bem-vindos os dois aqui ao plenário. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Muito obrigado, presidente. Hoje o meu recado não vai ser para absolutamente ninguém dentro dessa casa. Esse recado meu vai para quem está lá fora da nossa casa. São bravos catarinenses que ajudaram o Estado de Santa Catarina a se manter de pé durante esse período de pandemia. São aqueles que nos representam através do agronegócio no nosso Estado, deputada Ana. O nosso recado vai para vocês. Antes de abordar o tema em si mesmo, eu quero trazer alguns dados
para que todos conheçam a importância do agronegócio no estado de Santa Catarina. E detalhe, considera-se agronegócio, inclusive, a agricultura familiar. Isso é muito importante, porque mais tarde nós vamos voltar a discutir isso dentro desses 10 minutos que eu terei uso da palavra ainda. Preste atenção agora aí, meu amigo Marcão, lá da Fazenda Bandeirantes, em Joinville, aí. Você sabia porque não consegue expedir uma única nota para transportar um boi? Meu amigo Roberto Vietec, o Roberto lá da Fazenda, lá do Ari Radinski, lá em Mafra, vocês vão saber agora o porquê que vocês enfrentam algumas dificuldades dentro desse setor. No ano de 2020, o setor respondeu por 72% da exportação de Santa Catarina, com um faturamento de 5,7 bilhões nesse período. As exportações totais do Estado foram de 8,1 bilhões de reais. Destaques para carnes e soja, fonte da própria EPAGRE. Em relação ao PIB do agronegócio, ele correspondeu, nesse mesmo período, por 34% do PIB do Estado. A pandemia gerou um impacto negativo de 9,2% sobre o valor de exportação em relação ao ano anterior, mas não atingiu mortalmente o nosso agronegócio, que teve um impacto negativo que foi menor do que 6,7%, deputado Nilson Berlanda. Segundo o analista Luiz Torsen, da própria EPAGRE aqui do Estado, há 20 anos o setor representa mais de 50% das exportações catarinenses. Olha a importância desse setor. E mesmo considerando-se o fato de que o estado de Santa Catarina é um estado pequeno, geograficamente falando, em relação a outros estados da federação, mesmo desse tamanho, ele coleciona os títulos de maior produtor nacional de suínos, maçã, cebola, pescado, ostras e mexilhões, segundo maior produtor de tabaco, palmito, aves, pera, pêssego, alho e arroz, e o quarto maior produtor de uva, cevada e de leite. Aí os arrozeiros, lá de Guaramirim, de Garuva, meu amigo Cris, o Cristóvão, preste bem atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. O estado de Santa Catarina possui um status sanitário de nível internacional mais exigente. É o único país reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa. E entre o top 5 dos produtos aqui de Santa Catarina que são exportados, eu vou falar dos 3 principais produtos, que é a carne de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, carne de suíno fresca, refrigerada ou congelada, e o soja. Falar da importância das nossas cooperativas, que desde 2021, também fonte da revista Forbes, das 50 maiores empresas do agronegócio brasileiro, 17 são cooperativas, e 2 são de Santa Catarina, a Cooper Central, a Aurora e a Cooper Alfa. A Aurora é considerada a 3ª maior conglomerado da indústria do setor de carnes e atingiu a receita operacional bruta de 8,9 bilhões de reais no ano de 2018. A Cooper Alfa de Chapecó conta ainda com 20 mil associados e obteve um faturamento de 3,3 bilhões de reais no ano de 2018. Prestaram atenção nesses números? Vocês todos do agronegócio que estão nos assistindo hoje? Quero pedir ali para a assessoria colocar uma imagem. Reparem bem essa imagem aí. Tá? Essa imagem ela foi utilizada para divulgação de um curso da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, da UFSC. Eles estão divulgando um curso. Por favor, pelo amor de Deus, pode tirar a imagem. Eles estão divulgando um curso, e eu vou ler o nome do curso para vocês agora, pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. Nome do curso é complexo. Reforma Agrária Popular, Agroecologia, Educação do Campo, Alimentação e Educação no enfrentamento ao agronegócio e às pandemias. Não bastasse, deputada Ana, colocar agronegócio e pandemia no mesmo degrau, como se fosse uma praga que merece o enfrentamento àquela coluna que deixou o estado de Santa Catarina em pé durante o período da pandemia. Colocou na mesma coisa.
enfrentamento ao agronegócio e às pandemias. Só colocou as demais pandemias. Para fechar aqui, devia ter um hashtag Fora Bolsonaro no final do título do curso que foi oferecido. E eu quero abordar esse assunto olhando por duas óticas, olhando por dois prismas. O primeiro deles é de quem está envolvido na agroindústria. Como eu disse, a agricultura familiar é a agroindústria. Quero perguntar para o pessoal da Cooperalfa, se você da Cooperalfa está assistindo, manda isso lá para o RH de vocês. Quando vocês vão contratar um funcionário, vocês estão olhando em onde que ele se formou no currículo dele? Que tipo de preparação que ele teve? O que ele andou fazendo nesse tempo? Cuidado, agronegócio. Vocês estão colocando o graxaim para cuidar das suas galinhas. Quando você contrata um profissional desse, vocês estão colocando a raposa dentro do galinheiro. Cuidado. Então, prestem atenção nisso. Entendeu agora, Marcão? Quem é que está emitindo lá? Por que você encontra dificuldade para poder fazer uma nota? Ou uma guia de transporte? Porque colocaram a raposa dentro do galinheiro. Quando vocês foram contratar, pergunta, onde é que você se formou? Qual foi seu... Deixa eu ver seu currículo. Deixa eu ver as suas especializações. Curso do que tu fez? E agora, pela ótica do estudante. Estudantes, não sejam massa de manobra na mão de canalhas, de pessoas mal intencionadas. Não sejam massa de manobra na mão dessas pessoas. Se eu sou aluno de biologia, se eu sou aluno de química, que posso trabalhar numa fábrica de ração, numa pesquisa de semente, se eu sou aluno de zootecnia, de engenharia, como engenheiro agrônomo, ou se eu sou aluno de veterinária, eu vou chamar, vocês têm a obrigação de chamar a reitoria na responsabilidade e falar, reitor, eu quero trabalhar quando sair daqui. Essas porcarias de curso, eles estragam a minha possibilidade de chegar lá na frente e conseguir um emprego. Que empregador que vai querer do agronegócio alguém que fez um curso que é para combater o agronegócio? Como eu disse, alunos, sejam conscientes, chama seu reitor na responsabilidade. Fala assim, reitor, faço não. Eu quando sair daqui, eu quero sair empregado, eu quero trabalhar. Como é que eu vou apresentar um currículo com um curso de reforma agrária popular, agroecologia, educação do campo, alimentação, educação, de enfrentamento ao agronegócio e às pandemias? Na verdade, tem bastante gente sem vergonha que suprime esse tipo de curso do currículo deles. Na hora de procurar emprego, aí sim, faz a barba, toma banho, tira o brinco, raspa o sovaco, aí faz um outro currículo fake e entrega lá e é contratado. Mas mal sabe o contratador o que esse cara andou fazendo nos 5 anos de faculdade dele. Então, agronegócio, está aí, olha, quando você pergunta, entra em contato com o deputado, eu não consigo emitir uma nota, eu não consigo uma guia, eu não consigo transferir um boi de um lugar para o outro, eu não consigo comprar uma ovelha. Está aqui, ó, eu não consigo derrubar 2 metros quadrados de mato no meio do eito que eu tenho que plantar. Está aqui a resposta. Por que não dá certo? No que está se transformando a educação? Principalmente no estado de Santa Catarina. Educação essa subsidiada com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. O que é pior ainda. Você paga para receber isso aqui. Isso na tua mão. Então, está aí a resposta para vocês aí do setor do agronegócio que entraram em contato. Por que a situação chegou no ponto que chegou? Porque vocês estão colocando, infelizmente, a raposa e o graxaim dentro do galinheiro de vocês. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próxima deputada, Ana Campanholo. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Deputado Lima, parece que nós combinamos, mas não, né? Não nos combinamos. Eu acho que é o espírito do partido aí que está fazendo telepatia. Bom, boa tarde, senhor presidente, boa tarde àqueles que nos assistem em casa, os deputados aqui da tribuna. Gostaria de começar cumprimentando 3 estudantes que estão conhecendo a Assembleia Legislativa hoje, a convite do nosso gabinete, a Beatriz, a Isabela e a Gabriela, que estão aqui atrás acompanhando a sessão, conhecendo como funciona a nossa rotina. Todas as quartas-feiras o nosso gabinete 8 recebe adolescentes, jovens com esse propósito. E sem combinar, eu e o Sargento Lima estamos trazendo para casa hoje o mesmíssimo assunto. Um cidadão catarinense fez uma denúncia e remeteu ao Ministério Público de Santa Catarina acerca deste curso de extensão, um curso de extensão na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gostaria que você colocasse na tela para a gente.
Exatamente, o sargento trouxe uma foto antes, mas do que se trata? É um curso de extensão com esse título aí que os senhores estão vendo, Reforma Agrária Popular, Agroecologia e Educação do Campo, Alimentação e Educação no Enfrentamento ao Agronegócio e à Pandemia. Como bem pontuado pelo deputado Lima, que me antecedeu, realmente estão comparando pandemia e agronegócio, como se fossem duas pragas. Mas, enfim, este conteúdo ficou à disposição na internet para as pessoas se inscreverem até o final do mês de junho, espero que não tenha tido muitos inscritos, mas, de qualquer forma, chamou a atenção de entidades em todo o Brasil. É o caso da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, Educação lá em Brasília, para cobrar explicações sobre este curso de extensão. Então, estão perguntando ao Ministério se alguma medida será tomada em relação a isso. Além disso, a Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, mais conhecida como Andaterra, e tem um grande amigo na diretoria da Andaterra, que é o Dr. Jefferson Rocha. Ele nos encaminhou por WhatsApp uma nota da Andaterra queixando-se acerca desse curso de extensão. E olha o que nos diz essa nota. É com grande indignação que nós, produtores rurais, vemos o dinheiro público, o qual é em boa parte arrecadado com impostos pagos pelos produtores rurais, sendo gasto em tais iniciativas nocivas, que visam atacar os princípios universais da economia de mercado e formar quadros para grupos de extrema esquerda. Importante essa pontuação aqui do Andaterra. A universidade é uma instituição que deve usar o dinheiro público para o bem público e não para o benefício de certos grupos políticos e ideológicos radicais. A universidade deve promover a cultura, a formação profissional e intelectual e o avanço da ciência, e não a divulgação de ideologias políticas radicais que são abertamente danosas. E a nota da Andaterra continua, mas por que esta associação está nos falando sobre ideologias políticas radicais e danosas? E como eles ousam dizer que esta ideologia por trás desse curso de extensão é certamente nociva para o bem público? Antes de eu continuar falando sobre esse curso de extensão, vamos dar uma pausa para uma breve análise histórica desta afirmação da Andaterra. Muitos movimentos de extrema esquerda ao longo do último século mostraram porque este comportamento defendido por esse curso de extensão, esse modelo ideológico é nocivo para países inteiros. Aliás, poderíamos dizer que é nocivo para um hemisfério inteiro, para o Ocidente, para o Oriente, onde quer que passe é avassalador. Gostaria de pedir para o pessoal colocar na tela aí para a gente. Vocês estão vendo agora uma imagem da China, do Camboja, da Ucrânia e da Venezuela. Por que essas imagens estão na tela? Veja bem, na década de 30, milhões de ucranianos foram mortos em um episódio chamado Holodomor, né? Depende da pronúncia. Esse episódio foi orquestrado por organizações comunistas, mais especificamente pela União Soviética, e propositadamente matou de 5 a 14 milhões de pessoas de fome. Bom, países com condições de se autossustentarem, de mais do que subsistência, países com condições de importar alimentos, passando fome. O que esses países têm em comum? Não foi somente na Ucrânia na década de 30. Na década de 50 e 60, aconteceu o que a gente nas aulas de história aprende pelo nome Grande Fome de Mao. Foram 60 milhões de chineses morrendo de fome sob a gestão do PCC. O PCC não é uma facção criminosa aqui do Brasil, não, é o Partido Comunista Chinês. Então, sobre o ordenamento deles, na China, 60 milhões de chineses morreram de fome. Vamos adiante. Na década de 70, o Khmer Vermelho também tomou conta de outro país, o Camboja. Então, o Camboja foi, durante muito tempo, administrado pelo Partido Comunista do Camboja. E o que aconteceu durante esse período? 20% da população do Camboja morreu de fome. Ah, mas você está falando, a deputada sempre com um negócio de história, coisa que aconteceu muito tempo atrás, fantasmas históricos que não tem nada a ver com a nossa vida hoje.
Tem dado de hoje também. A Venezuela é um caso exemplar. Até a década de 70, o país da Venezuela estava entre os 20 mais ricos do mundo. Hoje, você vê venezuelano fugindo da Venezuela para não passar fome, dada a situação em que se encontram esses países quando eles são regidos pelo pensamento comunista. O deputado Lima já falou anteriormente sobre alguns dados importantes sobre o agronegócio no Brasil. Realmente, o Brasil é um grande produtor, é o terceiro maior exportador de carne do mundo. No Brasil, o PIB totalizou no ano passado 7,45 trilhões, e desse valor, 2 trilhões vieram do agronegócio, é 26% do nosso PIB. Em Santa Catarina, é mais ainda. Aqui em Santa Catarina, o PIB estadual é representado em 31% pelo agronegócio. O deputado anterior já mencionou com muita precisão, Santa Catarina é o primeiro produtor de carne suína do Brasil, além de cebola, ostras, vieiras, mexilhões. Eu só comi vieira depois que eu me tornei deputada, não sabia nem o que era antes. E Santa Catarina é um estado produtor de destaque. Então, o agronegócio é fundamental para o nosso estado. E eu venho mostrar para os senhores como essas estratégias desse curso de extensão, essa estratégia do pessoal de esquerda, não é novidade. Coloca na tela, por favor. Olha aí, vocês estão vendo um exemplo de um convênio que foi adotado pelo governo da Venezuela, que hoje está quebrado, passando fome, um país de miseráveis, infelizmente. Um convênio do governo venezuelano com o nosso MST, o mesmo MST que está na capa do flyer da UFSC. Bota mais um aí, por favor, mais um slide. Pode voltar. Próximo. Neste slide que vocês estão vendo aí, pode voltar, não, por favor. Exatamente. Neste livro aqui, Momento de Decisão, nós temos estudos, diversos de especialistas que mostram um programa, um modelo do Clube de Roma para desindustrializar países que representam um perigo para grandes capitais, para capital estrangeiro. Além deste livro aqui, nós temos outros 3, existem dezenas, tá? Mas eu estou trazendo aqui só alguns para os senhores terem certeza de que essas informações não foram tiradas da cabeça da deputada, tá? Máfia Verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial. Psicose ambientalista, que inclusive foi escrito por um membro da família real, da família imperial brasileira, e o Império Ecológico, de um pesquisador internacional sobre essas estratégias de redução da industrialização, de sufocamento do agronegócio. A quem interessam, afinal de contas, estas investidas? Elas estão disfarçadas, travestidas, com ar de preocupação ecológica, preocupação ambientalista, mas, na verdade, servem a interesses internacionais. E tanto é assim que até mesmo a Folha de São Paulo, que, na minha opinião, é um jornal de confiabilidade quase nula, já trouxe pesquisas relacionando o MST a dinheiro, recurso de governos internacionais, de outros países, recurso exterior e também instituições, associações internacionais preocupadas com o crescimento do nosso agronegócio. Então, em 2009, uma investigação mostrou que 4 entidades do MST haviam recebido 20 milhões de reais do exterior entre 2003 e 2007. Foram 43 milhões de reais entre 2003 e 2007. O MST também recebeu doações de organizações alemãs, canadenses, britânicas, americanas, suecas e italianas. É óbvio que os outros países não estão preocupados com o nosso crescimento, mas sim em nos prejudicar. Então, o nosso recado à Andaterra e ao agronegócio é que neste parlamento os senhores terão sempre defesa e voz. Senhor presidente, 30 segundos. 1 minuto, deputada. Obrigada, senhor presidente. Então, o nosso recado ao setor do agronegócio em Santa Catarina, ao pequeno, ao grande produtor, à propriedade de agricultura familiar ou ao latifundiário, seja qualquer pessoa que esteja investindo e trabalhando. Eu venho de uma família, meus tios trabalharam na roça, meu pai sempre diz, eu saí da roça para prestar concurso para a Polícia Militar. Então, eu sou de uma família de agricultores, eu sei que eles não são os vilões do nosso país. Os vilões, na verdade,
vêm todos de fora, tentando sabotar a nossa agroindústria e o nosso crescimento econômico. Mas aqui nesse parlamento os senhores terão sempre defesa com esta deputada e com outros deputados, como é o caso do Sargento Lima, que me antecedeu. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Campagnolo. Próximo deputado inscrito, Moacir Sopelsa. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado Moacir. Muito bem, muito obrigado, presidente Berlanda, Vossa Excelência. Cumprimentar também todas as senhoras deputadas, todos os senhores deputados. Cumprimentar o nosso pessoal da imprensa, da Assembleia Legislativa. Eu ouvi um pouco do pronunciamento do deputado Sargento Lima. A minha fala vai ser sobre outro assunto, mas preciso apenas concordar com aquilo que disse o deputado Sargento Lima e a deputada Ana Campagnolo sobre a questão do agronegócio. Podem ter certeza, senhora deputada e deputado, o agronegócio no Brasil, no momento que nós tivermos o devido reconhecimento, só através do agronegócio nós podemos colocar o Brasil entre um dos países de primeiro mundo. Nós em Santa Catarina, um estado pequeno, deputada Ana Campagnolo, e é um estado grande produtor de alimentos. É na questão de maçã, é na questão do alho, da cebola, é na questão da suinocultura, da avicultura e do leite. Esse é um estado que tem pessoas que fazem a diferença numa pequena propriedade se tornar uma grande produtora de alimentos. Não tenha dúvida, terás sempre o meu apoio quando defender esse setor que, para mim, não existe nada se não existe alimento. Parabéns, deputada e deputado Sargento Lima. Mas a minha fala, deputado Nilson Berlanda, é sobre aquilo que nós estamos para votar dentro deste mês e no mês que vem. Hoje pela manhã, nos reunimos na Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão de Trabalho para estabelecer o calendário da reforma da Previdência. Se nós formos analisar, eu diria que talvez este ano seja o projeto mais importante que vai tramitar na Assembleia Legislativa sem demérito a nenhum projeto de lei. Nós temos, de um lado, os contribuintes da Previdência, que são talvez 70 e poucos mil, segundo dados que se tem como informação, de aposentados e pensionistas. Muitos que deram toda a sua juventude, durante toda a sua vida, trabalhando em todos os setores do setor público, desde aquele que tem a missão mais importante e aquele que tem talvez o serviço mais difícil, mas não menos importante do que os demais. E pelo outro lado, nós temos o executivo, que é o responsável desta previdência e que hoje ela deixa entre os anos de 2009 a 2020 um déficit de 36 bilhões de reais. Hoje, mais de 6 bilhões por ano. Se nós formos ver, nós temos que realmente colocarmos acima de tudo, não o interesse particular de um, nem a fisiologia de outro, mas colocarmos acima de tudo a importância que tem isso para os 7 milhões de catarinenses. Os 7 milhões de catarinenses, às vezes, são
prejudicados quando nós deixamos de ter recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, recursos para ações sociais, recursos para desenvolvimentos de emprego, e se tem nesta Previdência mais de 6 bilhões por ano de déficit. Não se pode achar que isso deva sair, todo este déficit, daqueles que fizeram as contribuições. Mas nós precisamos pensar e que temos que dar um pouco de sacrifício de cada um para que isso possa ser resolvido. É responsabilidade nossa de fazer com que esse déficit que se encontra hoje, este poço que aumenta cada vez mais, de nós estancarmos e também de nós garantirmos que daqui mais 5, daqui mais 10, daqui mais 15 anos, aqueles que são os correntistas, aqueles que são as pessoas que contribuíram para fazer a sua aposentadoria, também possam ter segurança de receber. Se nós não fizermos um ajuste justo, um ajuste justo, que possamos estancar esta sangria, eu não tenho dúvida nenhuma que no futuro aqueles que contribuíram, aqueles que trabalharam, também não vão ter os recursos para receber os seus benefícios previstos. Então, por isso que eu disse, deputado Berlanda, senhores deputados, senhoras deputadas, que talvez esse é o projeto que tramita na Assembleia Legislativa mais importante deste ano, ou talvez de todas as épocas e, quiçá, do futuro também. Porque nesta votação, nesta oportunidade, nós vamos ter a oportunidade de fazermos com que se dê segurança para aqueles que precisam, para aqueles que contribuem e contribuíram. E mais do que isso, se tire o Estado deste déficit, que através desse déficit nós deixamos de fazer muitos investimentos. Nós deixamos de colocar o Estado, talvez, em condições muito melhores de desenvolvimento. Se nós tivéssemos mais investimentos na saúde, mais investimentos na educação, se nós tivéssemos mais recurso para a infraestrutura, se nós tivéssemos mais recurso para financiar os setores produtivos, a indústria, o comércio. Então, eu deixo aqui a minha preocupação. Nós precisamos colocar, acima de tudo, a nossa consciência para funcionar com justiça, atendendo todos os poderes, aqueles poderes, aqueles funcionários que estão vinculados ao Executivo, aqueles que estão vinculados ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, enfim, todos os setores. Precisamos estar atentos e termos a capacidade de não criarmos injustiças, mas também de não perdermos a oportunidade de trabalharmos em cima de um projeto de lei, de um problema que o Estado de Santa Catarina está passando. E se nós não fizermos os ajustes corretos, nós podemos amanhã sermos responsáveis por ter um setor falido e aqueles que precisam receber não ter as condições de receber, ou nós termos um Estado que não tem condições de fazer investimentos em áreas como aquelas que eu citei, porque nós não temos os recursos. Senhor presidente, era essa a minha fala. Eu encerro aqui dizendo, todos nós temos que ter uma responsabilidade muito grande nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Moacir Sopelso. Próximo deputado, Neudi Sareta. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado Sareta. Senhor presidente,
senhoras deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, nós temos falado com frequência, inclusive em nossas reuniões da Comissão de Saúde, sobre as questões do combate à pandemia, daquilo que precedeu, daquilo que está acontecendo agora e daquilo que tem que acontecer para frente também. E uma das preocupações que nós temos que ter, inclusive transmiti isso na última reunião com a presença do senhor secretário de Saúde, é a questão do tratamento e da reabilitação do pós-Covid, das pessoas que foram acometidas da doença, especialmente na sua ocasionando, né? E nós temos percebido, desde essa questão de fraqueza muscular, respiratória, fadiga, alteração de sensibilidade, etc. Por conta disso, uma questão importante é a criação de centros de reabilitação. Eu tenho proposto que o Estado faça isso, pode ser em parceria com os municípios, já tem alguns municípios, inclusive, saindo na frente para criar esses centros. É muito importante, como eu disse, especialmente na pacientes, né, que evoluíram com limitações físicas e outras em função do pós-Covid. Nós temos que pensar nesses pacientes, e é importante que o Estado pense, uma equipe multidisciplinar, que pense de fato em dar essa estrutura, porque essa pandemia, infelizmente, causou gravíssimos prejuízos, e nós continuamos aqui lutando para que essa vacinação aconteça o quanto antes possível, que possa ir para frente, e para que a gente possa imunizar a população e passar esta época tão terrível que a humanidade está vivendo. Eu quero também sobre isso, senhor presidente, sobre saúde, dizer de que mais do que nunca ficou evidenciada a importância dos hospitais, mas não só dos grandes hospitais, os grandes hospitais regionais, que têm um papel importante e preciso e merece todo o nosso apoio, mas também de pequenos hospitais que deram o suporte, leitos de retaguarda, às vezes nem tinham lá UTIs, mas tinham os leitos Covid, deputado Berlanda. São importantes e fundamentais. Ontem ainda, e Vossa Excelência conhece bem, o município de Tangará, esteve aqui o prefeito municipal, o secretário de saúde, lá, por exemplo, tem um hospital municipal, que também teve leitos Covid, ali, leitos que ajudaram no atendimento. E nós temos uma política hospitalar em Santa Catarina, que foi implementada, que precisa de ajustes, precisa melhorar, mas que nós reconhecemos que é uma boa política hospitalar, mas ela é uma boa política hospitalar para aqueles hospitais que estão dentro dela, que foram contemplados, porque, infelizmente, ficaram hospitais fora, hospitais municipais, pequenos hospitais que não estão contemplados na política hospitalar, e é importante, nós já defendemos isso aqui em outras ocasiões, que esses hospitais também sejam contemplados nessa política hospitalar, possam receber esses recursos para ter a sua manutenção e ter o seu atendimento. Ficou claríssimo que, se não fosse esses hospitais pequenos, nós teríamos uma catástrofe maior ainda, porque só os maiores hospitais já não conseguiram atender assim. Imagine se não tivesse o suporte desses pequenos. Por isso, o nosso apelo nesta discussão que a Secretaria de Saúde tem feito sobre a questão da política hospitalar, nosso pedido de revisão, de inclusão desses hospitais que estão fora, para que possam vir também para a política hospitalar, que é tão importante. E mais do que nunca, nos orçamentos que nós vamos discutir daqui para frente, e daqui a pouco mais vamos discutir o orçamento do ano que vem, nós temos que pensar que esses recursos precisam lá estar contemplados para atender os hospitais, atender a política hospitalar, atender também as demais demandas da saúde. Hoje nós temos, segundo o próprio secretário da Saúde, cerca de 100 mil catarinenses na fila para a realização de cirurgias eletivas, que eram eletivas, daqui a pouco já são de urgência, porque, dado o passado do tempo, é preciso desafogar essa fila mais do que nunca
vai precisar estrutura, recursos, e para isso nós vamos ter que pensar muito os orçamentos dos próximos anos. O Estado de Santa Catarina está com caixa bom, está com bastante recursos, é importante gastar bem em todas as áreas, mas nós estamos numa pandemia e temos depois o pós-pandemia, e precisamos pensar fundamentalmente na estruturação do nosso sistema de atendimento à saúde para dar conta das grandes demandas que estão aí pela frente. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado Sareta. Finalizando o horário de breves comunicações, entraremos em horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido do dia é o Partido dos Trabalhadores. Pergunto se Vossa Excelência usará o tempo. Senhor presidente, como eu acabei de fazer uso, então, se não houver outro deputado que queira fazer uso de palavra, nós podemos passar adiante. Pois não, então terá 6 minutos, deputado. Não, na verdade, desculpa, eu não me fiz entender, eu dizia que podíamos passar adiante para outro deputado, mas eu agradeço a disposição de Vossa Excelência colocar à disposição esse horário. Muito obrigado. Obrigado. Bloco MDB Partido Novo, por 15 minutos. Bloco PSL-PL, 15 minutos. O deputado Sargento Lima fará o uso da palavra. Vossa Excelência terá, então, 15 minutos. Muito menos que isso, presidente. Presidente, eu quero falar de uma moção minha que está sendo feita, que ela é direcionada ao presidente do Congresso Nacional, o senhor senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, para que seja aprovado com urgência o projeto de emenda à Constituição 135/19, de autoria da deputada federal Bia Kicis, conhecido como PEC do voto auditável. Existem sorteios no Brasil, e o que define o que é um sorteio que é legalizado para o que não é legalizado é o fato dele ser auditado. Por isso que existe a Loteria Federal, ele é auditado, e por isso que existe o jogo do bicho, que é uma contravenção, que não é auditado, não pode ser conferido. Alguém já viu um programa de televisão de uma moça de biquíni mostrando o resultado do jogo do bicho, dançando, mostrando as bolinhas? Não. Por quê? Porque ele não é auditado, por isso que é uma contravenção, ele não pode ser conferido. Então, essa é a essência do nosso voto auditável, o voto que é impresso. É o voto que pode ser mais tarde conferido. A quem interessa termos um plano de captação numérica de votos que você não pode contabilizá-lo. Obviamente que já houve manifestações das autoridades do Tribunal Eleitoral dizendo que não existe necessidade disso, porque o nosso sistema é um sistema seguro. Ora, senhores, já invadiram a própria CIA nos Estados Unidos. Hackers invadem os computadores da NASA. Não existe sistema, mesmo que trabalhe offline, que seja seguro. Não existe isso. Conversar com qualquer técnico, ele vai dizer, não existe sistema 100% seguro. E nós temos, sim, um temor muito grande, que seja a única possibilidade de não termos o presidente da nossa escolha, no meu caso, o presidente Bolsonaro, fiz campanha para ele em 2018, vou fazer em 2022, mas a única possibilidade de impedi-lo que ele continue fazendo o excelente trabalho dele lá é através da urna, que eu chamo aquilo ali de caça-níquel. Você não pode dizer qual vai ser o resultado daquela urna ali. E nós sabemos muito bem que como máquina, que como equipamento eletrônico, todo equipamento eletrônico, toda máquina, ela pode ser adulterada, ela pode ser trabalhada, ela pode ser mexida para favorecer uma determinada facção criminosa que existe no Brasil. Existe uma mentira sendo contada que isso pode vir a causar algum tipo de transtorno para o eleitor ou colocar a vida dele em risco, porque daí ele vai ter que comprovar, né? Eles adoram falar miliciano, né? Ah, na milícia vai querer saber em quem você votou. Ora, gente, se a gente tivesse o nosso canhoto e fosse trocar por um pedaço de pão com mortandela e R$15, até eu acredito que você teria que ir lá mostrar o canhoto da tua coisa. Mas milícia eu duvido muito que cobre. Mas mesmo que eventualmente, de forma hipotética, isso fosse verdade, na PEC
135/19, ela é bem clara. Não estabelece que o voto seja feito em cédulas de papel. Estabelece que o voto seja feito em cédulas de papel, que na sua cédula seja impressa e após a votação eletrônica para que o eleitor possa conferir o seu voto, ou seja, você vai lá, faz o seu voto, votou no deputado Nilson Berlanda, ele verifica, realmente é o meu candidato. E, posteriormente, ter sido efetivada a votação, que ele conferiu o seu voto, seja depositado em uma urna trancada para auditoria. No que isso atrapalha o processo democrático no Brasil? Eu gostaria de uma resposta inteligente de alguém que conseguisse fazer isso, a não ser que esse alguém que tanto defende que não haja o voto impresso esteja sendo vítima, sei lá, de chantagem, né? Tenha feito alguma estrepolia, alguém filmou, né? E fala assim, agora você vai ser vítima de... Ou você defende essa bandeira até a morte ali, por isso que às vezes a gente fica perguntando por que eu tenho autoridades que não assumem uma posição que seria a lógica se assumir, porque não existe absolutamente nada que afronte a democracia num voto que possa ser auditado, que possa ser conferido. Muito pelo contrário, ele traz transparência, ele traz a clareza que o cidadão precisa. Se houver confusão, olha, determinada urna lá, a gente tem a possibilidade de que foi adulterado. Tudo bem, primeira verificação vai ser lá no pendrive mesmo que foi enviado. A primeira verificação vai ser ali. E a segunda, se permanecer a dúvida, abra-se as urnas que foram trancadas e levanta-se e conta o voto 1 a 1. Não é que é para fazer isso no Brasil todo, a não ser que alguém tenha medo. Como eu disse, as possibilidades são muitas. Existe essa condição, mesmo que hipotética, que alguém está sendo chantageado para poder defender essa bandeira. Tenha feito um videozinho aí dele rodando, né? E acabou caindo na mão de quem não deve, e o cara agora é obrigado a adotar uma postura dessa de defender o indefensável, e contrariando a própria lógica. Também tem a possibilidade de haver um pacto, né, firmado entre facções criminosas para retornarem ao poder. Também existe essa possibilidade. Como disse, nós, brasileiros, nós queremos defender o nosso direito de escolher o nosso presidente. Simplesmente isso. E de poder comprovar através de um voto auditado. Nada mais do que isso. A verdade, ela é grande, ela é bonita, ela é resplandecente, você consegue enxergar de longe. A mentira, ela é pequenininha, deputado Alba, ela é atarracada, ela é feia, ela anda pelos corredores sussurrando e fazendo gestos com a cabeça. Ela não conversa ela conversa através de sinais. Ela não fala claramente no microfone. Ela cochicha nos corredores da Câmara, das Assembleias, do Senado, fazem secretamente reuniões. É assim que a mentira trabalha. A verdade não, a verdade ela vem e fala no microfone, ela se expõe, ela vai diante da Câmara e fala, olha, o voto auditável, nós precisamos disso. Na minha rede social está lá o link do Senado para que você possa votar, para que seja levantado o maior, porque o Senado ele vai tomar as deliberações dele, para muitos deles guiados por aquilo que a pesquisa indica. Então vai lá na pesquisa e vota. E vota lá. Pode chegar lá e votar, é bem simples mesmo. Só acessar o link ali, abriu, vota sim, voto não, e nós vamos conseguir dar continuidade a um trabalho importantíssimo que está sendo feito de mudança no nosso Brasil, no nosso país. Nós precisamos disso. O empresariado no Brasil precisa dessa segurança. Ele trabalha a médio e a longo prazo. O político honesto, trabalhador, ele precisa disso, de ter uma segurança, de saber o que vai acontecer com o país dele. E, em cima disso, fazer os seus projetos. E não trabalhar com a mentira secretamente, mas trabalhar com a verdade, de forma que todos possam ver, ler e conferir o resultado das eleições de 2022. Isso é imprescindível, isso é importantíssimo. Nós temos que exercer o nosso direito de escolha e não deixar que criminosos façam essa escolha por nós. Pessoas que estão lá, trânsito julgado,
condenado pelas mais variedades de crimes, sejam as pessoas que façam as nossas escolhas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo bloco, PDT, PSDB, Republicanos, por 7 minutos. Bloco PP, PSDB, 7 minutos. Bloco PSD, PSC, por 9 minutos. Finalizando, então, o horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Sargento Lima. Presidente, agradecer a paciência de vocês, um pouquinho, e falar sobre o projeto de lei número 460 de minha autoria. Pode falar, deputado. Falar sobre o projeto de lei 460 de minha autoria, que foi sancionado pelo governador, tramitou por essa casa aqui, que institui o Dia Estadual de Combate à Intolerância Ideológica no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Isso aqui é para a gente poder inserir no calendário de atividades de Santa Catarina um dia que a gente possa debater, conversar sobre a intolerância ideológica. Escolhi como data o dia 6 de setembro, que foi o dia que o nosso presidente levou uma facada e talvez seja essa tentativa de homicídio, seja o maior ato antidemocrático da história do Estado de Santa Catarina, quando você quer silenciar, tirando a vida de um homem, por uma questão ideológica, por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele prega. Então, nesse dia 6 de setembro, graças a Deus, nós conseguimos aqui tampar também a boca e usar os nossos espaços para poder multiplicar a nossa ideia, nossas questões ideológicas, e não depender de uma imprensa vermelha, que nem é mais... 30 segundos, deputado. De uma imprensa vermelha, assim. De uma imprensa vermelha, que não é mais marrom aqui no estado de Santa Catarina, meia dúzia de blogueiro que nós temos aqui no estado, que são boca de aluguel, que pega e te cobra garrafa de vinho pelos corredores aí da Assembleia, e nós podemos utilizar nossas redes sociais e multiplicar as nossas questões, que são importantíssimas, que são nossos posicionamentos ideológicos. Então, feliz aí por ter sido aprovado esse nosso projeto de lei que combate a intolerância ideológica de todas as formas, como nós somos combatidos aqui no estado de Santa Catarina. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Agora sim, então, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão.